Oi, gente. Hoje eu vou começar falando de como que foi essa minha descoberta, né, da parte alimentar, né, essas etapas. Na verdade, na faculdade eu sempre fiz muito exercício, né, e daí eu sempre que eu tentava secar um pouco mais, eu fazia uma restrição alimentar com uma orientação cetogênica, né, baseada em proteína. E daí, na verdade, sempre que eu fazia isso, eu acabava ficando doente, a minha imunidade caía. Eu até começava a ver um pouquinho mais os gominhos do abdômen, mas eu ficava ruim, aí voltava a comer, tomava remédio, aí inchava de novo, engordava de novo. Isso é uma variação de 2 quilos no máximo, mas uma coisa bem difícil de eu manejar. Aí depois que eu me formei médico, na residência eu acabei emagrecendo muito, porque eu não comia, né? A residência de cirurgia geral foi bastante árdua nessa parte alimentar aí de saúde, mas daí depois no, no meio para o final da residência de cirurgia geral eu engordei tudo de novo, engordei só gordura pura. Quem acompanha aí meus posts do Instagram tem ali 2007, eu estava já bem gordinho. Então, depois disso, aí eu fui buscar de novo atividade física, melhorei na residência de cirurgia plástica e eu achei que eu estava bem, né? Não era gordinho, tudo. Mas daí, quando eu me comparo agora com a residência de cirurgia plástica, eu vejo que na verdade eu tava aquele falso magro, né? Então daí eu vejo que eu tinha uma gordurinha. Só que quando eu tava na cirurgia plástica, em 2017, que eu engordei depois de uma viagem para Itália, aquela viagem que você come de tudo, bebe vinho, então toda a cidade que eu visitava era um tiramisu e uma lasanha verde e o vinho à vontade. Então quando eu voltei eu estava bastante, acho que no sobrepeso, né, pela avaliação, mas ou até na verdade na normalidade, mas eu tava com aquela barriguinha que eu nunca tive, que me incomodava muito. E todo mundo falando: "Ah, isso é da idade, você já não tem mais seus 20 anos, isso agora você não vai perder, se acostuma". E eu não me conformei. Aí eu tentei emagrecer de novo fazendo uma dieta aquela de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas foi que desandou. Eu engordei mesmo. Daí eu falei: não, não é possível, tá errado. Aí eu falando com uma prima minha que estava super bem no casamento do meu tio, ela falou do jejum. Ela falou: meu, dá uma olhada no jejum, é bem legal e simples de fazer. Aí que eu comecei essa jornada. Eu comecei a estudar horas de vídeos, de aulas, de médicos e não médicos, até bodybuilders que fazem o jejum, que eles orientam o jejum. E daí, na verdade, eu aprendi, que daí achei fantástico. Para mim, a vida de cirurgião é totalmente compatível com essa parte do jejum intermitente. Então, a vida inteira eu pensei que o café da manhã era indispensável. Aí o que eu fiz? Eu só parei de tomar o café da manhã, então eu entrava em cirurgia em jejum. Aí comecei a emagrecer facilmente. Daí, como eu tolerava o jejum muito fácil, não tinha efeito colateral nenhum, eu me tratava bem. No começo eu comecei a ter muita fome, então eu tomava muita água, ia muitas vezes ao banheiro, então isso atrapalhava um pouco na cirurgia, mas quando eu tinha cirurgia eu ficava um pouco mais desidratado, tá? Então daí a desidratação ela era difícil de manejar, mas daí na verdade nos dias normais assim você consegue se hidratar bem. E outra coisa que eu senti foi falta de sal. Então daí passei a tomar líquidos, café, chá ou água mesmo com um pouco de sal.
para hidratar e já repor sais minerais e íons, né? Então, depois disso, eu tive uma transformação totalmente. Eu abaixei o meu quilo 8 quilos, basicamente, e de um percentual de gordura que eu nem sei quanto que é, mas provavelmente lá perto dos 20, eu baixei para 5,9, que foi o mínimo que eu baixei. Eu achei que eu estava um pouco exagerado, então daí depois eu ganhei um pouquinho mais. Hoje eu tenho mantido em torno de 7,5 o percentual de gordura corporal. Quero ganhar um pouco mais de massa muscular, mas manter aí um percentual de gordura baixo. Então, na pandemia, só para encerrar, eu acabei aprendendo a questão do platô do jejum, porque eu continuava fazendo jejum, continuava fazendo atividade física em casa, mas eu reparei que se eu não comesse, minha massa muscular estava indo embora. Então eu comecei a perder peso e perder massa muscular e ganhar gordura. E por incrível que pareça, ganhei gordura fazendo jejum. E então daí que eu descobri as coisas que eu fazia, que alteravam essa questão da parte da composição corporal com o jejum e a restrição de alimentos. Então daí eu criei esse programa de alimentação consciente justamente para a gente preservar a massa muscular e perder a gordura, simplesmente. A gente vê aí muita gente fazendo jejum, perdendo músculo, que não é legal, emagrece rápido, mas o músculo é bem difícil de ganhar, tá? Então, é isso.